Bom, oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Nossa Gente. Hoje nós estamos apresentando a professora Luciana Dutra Tomé. Ela é mais uma das nossas pesquisadoras aqui do programa de pós-graduação em psicologia. Luciana, ela é gaúcha, lá do Rio Grande do Sul. Ela é psicóloga, formada na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, e ela fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Há pouco tempo ela se juntou a nós e agora já está no nosso programa, uma das nossas mais jovens pesquisadoras. Luciana, seja bem-vinda, um prazer enorme tê-la conosco. Obrigada, o prazer é meu. Luciana, fala um pouquinho para a gente como foi essa sua entrada na psicologia, como é que você descobre a psicologia e como foi achar ou reconhecer que a psicologia era o que você queria. Certo. Na verdade, já faz bastante tempo que isso aconteceu. Quando eu estava no ensino médio, eu tive uma disciplina de psicologia. Então, a gente teve uma professora, né, que falava um pouquinho, alguns temas gerais sobre a psicologia, e foi quando eu descobri, né, a existência dessa área, assim, com um pouco mais de informação, para além daquelas, né, informações mais gerais que todo mundo já tem. E eu achava legal, porque ela trabalhava com alguns conceitos, falava um pouquinho de Freud, de ego, superego, id, eu lembro que a gente achava aquilo muito legal. Fazia algumas dinâmicas entre os alunos de confiança e tal, né? Como estabelecer confiança no grupo, entre pessoas. E eu achei aquilo muito interessante. E quando eu fui fazer o vestibular, eu disse, olha, eu sempre tive essa tendência, né, a gostar de interagir com pessoas, gosto muito de escrever, de refletir sobre o mundo, das interações, etc. Então, eu entendi que a psicologia era uma área, né, que seria pertinente para mim, e tive, de alguma forma, né, a sorte de escolher uma área que realmente fechou com aquilo que eu queria, porque às vezes a gente se engana, né, a gente acha que, né, vai ser uma área e no fim é outra. Então, eu fiz o vestibular, né, iniciei o curso na PUC do Rio Grande do Sul, e foi um curso muito interessante. Eu gosto muito de ter me formado na PUC, que ele tem essa cara, né, de nos treinar muito bem para nos tornarmos psicólogos profissionais de campo. Né? Claro que a PUC também tem uma área de pesquisa bem forte, mas sempre com treinamento bem interessante, né, na área clínica, né, na área de psicologia institucional do trabalho, entre outras. Né? Então, eu na época, né, da universidade, comecei a me interessar pela área de psicologia clínica e também pela área de psicologia do trabalho. E, ao mesmo tempo, eu era bolsista de iniciação científica, né, num grupo, na verdade, que é o PET, que é o Programa Especial de Treinamento, que hoje ele tem outro nome, eu acho que é Programa Especial de Tutores, eu não me lembro, mudou o nome agora. Enfim, que são alunos, né, que de alguma forma se destacaram na universidade, que podiam, né, contribuir com ações de extensão de ensino e pesquisa, e aí eu entrei nesse grupo. Então, eu estava sempre jogando com esse grupo de atividades. Então, né, eu fiz estágio em psicologia clínica, fiz estágio em psicologia do trabalho e também estava vivendo o mundo, né, da pesquisa e extensão no PET, nessa época. E então, quando eu estava prestes a me formar, né, eu comecei a refletir, bom, clínica é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu não me via fazendo aquilo, né, em início de carreira. Eu, às vezes visualizava, eu talvez trabalhando como psicóloga clínica, né, mais para fim de carreira até do que para início de carreira. E eu tinha muito mais vontade de trabalhar com grupos, enfim, ou com pesquisa. E então eu comecei, né, a tentar algumas possibilidades, né, nessas áreas, mas no fim eu acho que é uma coisa interessante que os caminhos e as nossas trajetórias nem sempre acontecem como a gente, né, imagina.
Então, no fim das contas, eu fiz exatamente o que eu não queria fazer, que era começar pela psicologia clínica, que eu fiz uma formação, né, uma especialização de 3 anos em psicologia clínica, que, na verdade, é um treinamento muito legal, que tem um instituto no Rio Grande do Sul, o Instituto Fernando Pessoa. A gente tem mais de 820 horas de atendimento clínico antes de concluir essa formação. Então, eu comecei a fazer essa formação e aí comecei a atender, né, em clínica, e aí mas eu sabia que aquilo não era, né, o meu foco principal, foi o que a vida acabou me levando a fazer. E aí, dali um momento eu disse, vou fazer o mestrado, né? Então, eu quero voltar para a área acadêmica, para essa experiência que eu já tinha ali na universidade. E também tem as pessoas nas nossas vidas, né, que nos influenciam, que nos dão dicas, né? O meu pai sempre dizia para mim, eu admiro muito a profissão de professor, sempre falou bem, né, da universidade, da vivência dele universitária. Então eu lembro que eu ficava com aquela coisa, professora, se tornar professora e tal. E então quando eu fiz mestrado, fiz a seleção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente chama de URGS, né? Eu tinha mais essa ideia da docência primeiro. E então, quando eu iniciei o curso, né, a gente vê que é um treinamento em pesquisa, muito focado em pesquisa, né? A parte da docência a gente treina também, mas tem, né, uma ênfase na parte da pesquisa. Só que isso não foi uma coisa com a qual eu me identifiquei também, com uma certa facilidade, ainda que a minha expectativa fosse muito mais voltada para a docência no primeiro momento. Num segundo momento, né, a pesquisa tomou conta da minha rotina, tá? E eu consegui me encaixar com essas demandas e fui gostando cada vez mais. Então, eu, com o tempo, né, também fiz a opção de abandonar a clínica, que eu entendia que a gente tinha que para trabalhar com pesquisa é importante se focar, né? Eu acho difícil administrar, eu pessoalmente, administrar consultório e trabalhar com pesquisa também, a não ser que a tua pesquisa seja em psicologia clínica, né? O que não era o meu caso. Então eu acabei focando, né? Optei por seguir a área acadêmica e focar nisso. Então, as áreas, né, que eu sempre tive interesse, né, foram as questões relacionadas a transições desenvolvimentais, sobretudo essa transição para a vida adulta, né, da adolescência, da adultez jovem para a vida adulta, propriamente dito. Tanto nos aspectos desenvolvimentais quanto nos aspectos de inserção laboral. Então, parece que a minha cabeça funciona muito numa sobreposição da psicologia do desenvolvimento e a psicologia do trabalho, né? Até porque o trabalho é um aspecto importante da constituição da nossa identidade, que é algo estudado por essa área e também estudado pela área de desenvolvimento. Então, eu estou sempre conectando essas duas coisas. E eu fiz parte no Rio Grande do Sul do grupo da professora Silvia Helena Cólera, que trabalhava com populações em situação de vulnerabilidade social, né? Então, quando eu fui fazer mestrado com ela, eu conversei com ela e disse, olha, o meu interesse é trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade no seu processo de inserção laboral. E aí ela disse, ok, eu tenho uma moça, né, que está trabalhando comigo, que está trabalhando com a questão de assédio moral no trabalho, vocês duas podem se conectar e começar a fazer um grupo aí de trabalhos e pesquisas para esse tipo de vulnerabilidade, né, de inserção laboral juvenil. Então foi por aí que eu comecei a seguir por essa linha. E aí, dali um momento, quando eu concluí o meu mestrado, que foi focado, né, sobre jovens de nível socioeconômico baixo, seu processo de inserção laboral, eu acabei ampliando
para um tema mais geral ainda, que é a questão da transição para a vida adulta em países industrializados e pós-industrializados, dentro de uma teoria norte-americana, né? Então, que vai falar que hoje os jovens estão vivendo um novo processo de transição para a vida adulta, que ele seria caracterizado, em linhas gerais, pela postergação de papéis tradicionais, adultos, com casar, ter filhos, ter um trabalho estável. Então, isso está cada vez acontecendo mais adiante, né? Claro que o meu interesse foi avaliar isso de forma crítica, porque a gente não só transporta teorias, né, internacionais para o nosso contexto, a gente tem que sempre avaliar isso, né, de forma bastante crítica. E aí eu disse, bom, vamos ver se isso existe, né, em jovens de diferentes níveis socioeconômicos, né? O Brasil é um país, né, com uma desigualdade marcante, né? Então vamos tentar avaliar, né, como é que é essa transição. Será que o jovem de nível socioeconômico também está postergando essas tarefas tradicionais? Então, aí eu acabei no doutorado, né, trabalhando com esse conceito mais amplo de transição para a vida adulta, e as questões de inserção laboral eu deixei elas um pouquinho, né, mais paradas. E agora, nesse momento, né, que eu estou inserida na pós-graduação da UFBA, estou também no momento de carreira mais amadurecido, eu estou podendo finalmente integrar essas duas coisas do jeito que eu sempre quis, né? Quer dizer, quis não, eu estou tentando, né? Então, eu estou nesse processo de sempre estar, né, jogando agora com a psicologia de desenvolvimento, transição para a vida adulta, e essas questões da psicologia do trabalho, de orientação de carreira, aconselhamento. Então, esse é o meu momento, né, de carreira em termos de pesquisa e ensino. Luciana, você falou uma coisa interessante quando você estava falando dessa sua transição, e você fala na graduação de uma orientação clínica e trabalho, e aí depois você entra na pós-graduação e você já se volta para... Quer dizer, você imaginava que não iria trabalhar com clínica, mas acaba a graduação e vai para uma especialização longa nessa área, depois para o mestrado, e tira esse foco e vai para a docência, e da docência para a pesquisa, e aí não é mais clínica, não é mais trabalho, é desenvolvimento, e agora vai... Então, assim, chama a atenção essa coisa, né? Que a gente vê o povo falando hoje, todo mundo fala em planejamento, essa coisa de carreira como se fosse uma sequência racional, linear, e a sua carreira, pelo menos até esse momento, ela não tem nada dessa linearidade, né? O que você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, sobre essas transições não lineares, vamos chamar assim? Certo. É bem legal, assim, a tua percepção, que é bem por aí mesmo, né? O que eu entendo, assim, é que eu fui tentando equilibrar os meus interesses também com as oportunidades que surgiam. Então, às vezes a gente vai delinear esse plano, mas dentro das oportunidades disponíveis naquele momento, a gente não consegue encaixar, né, o nosso projeto. Então, eu fui buscando, né, criar, né, e construir isso, tentando sintonizar com aquilo que eu tinha, né, disponível, aquilo que eu tinha como recurso no momento, né? Por exemplo, a questão da clínica, né, de eu ter começado pela clínica foi uma questão da oportunidade, porque eu gostava muito dessa especialização, por exemplo, que tu pagava ela trabalhando, né, porque os atendimentos que tu fazia nessa instituição eram contados como a mensalidade, né, que tu contribuía, né, para a instituição. Então, era uma forma de eu estar trabalhando e estar estudando. Então, foi uma oportunidade que surgiu e disse, olha, ainda, né, que a clínica não seja o meu foco central, nesse momento essa oportunidade está me parecendo importante, né? E eu tinha também aquele desejo, né, da autonomia, de independência financeira. Eu tinha, na época, 22 anos, então eu estava me formando, eu queria, né,
ter a minha independência, ter a minha autonomia financeira, né? Então eu fui tentando jogar com as oportunidades que surgiam, né? E aí o mestrado, né, já era um plano que eu tinha, mas outra coisa que eu tinha, que eu acabei comentando, é que eu tinha o desejo eu brinco assim, de dar a cara a tapa, né, no mundo do trabalho também, porque eu tinha uma salva, ainda que hoje eu veja isso um pouco diferente, mas na época eu tinha muito assim, eu acho que eu quero me tornar uma professora que tenha vivência como psicóloga. Eu não queria ser apenas uma professora com treinamento em teoria e pesquisa, sem, né, muita vivência de campo. Ainda que isso não seja um problema em si, era uma questão pessoal minha, eu tinha esse desejo, né, Então, isso hoje me serve bastante, né, nas aulas, nos exemplos que eu dou, né, de poder usar vivências que eu tive reais, né, na clínica e em outras experiências profissionais, né. Mas eu acho que é isso, em linhas gerais eu fui jogando com as oportunidades que tinham, como esse exemplo da especialização, que eu achava legal. E aí depois também, quando eu comentei sobre que eu aí acabei focando na pesquisa e deixando a clínica de vez, também tem a ver com o momento da trajetória do doutorado, que foi quando eu fiz o doutorado de sanduíche. Quando eu fiz o doutorado de sanduíche, eu, né, não atendi mais, né, no consultório. Naquela época nem era aprovado fazer psicoterapia online, né? Hoje a gente já está numa outra situação. Mas eu não mantive, né, os atendimentos. Então, quando eu fui para os Estados Unidos e tive essa vivência do doutorado de sanduíche, eu vi o quanto eu produzi bem trabalhando só com pesquisa. E aí eu disse, gente, isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então, eu vou fazer uma escolha. Não vou tentar mais jogar com essas duas áreas. Eu vou focar, né, na pesquisa e na docência. Então, teve a ver com a minha experiência. Então, eu acho que é isso, né? As expectativas que eu tive dentro dos planos, eu tentava adaptar, né? Manter uma certa flexibilidade. E eu acho que isso é um jeito interessante de administrar os planos e as nossas trajetórias, com um direcionamento, né? Mas mantendo uma certa flexibilidade, porque a rigidez pode também né, nos paralisar, nos frustrar, e às vezes né, eu tive momentos muito difíceis, né, da carreira, das decisões, né, que a gente toma. Então, mas geralmente, até o momento, eu tenho olhado para trás e parece que as decisões estão tão boas, assim, né? Em linhas gerais, eu acho que eu estou satisfeita, né? Claro que perfeita não é, né? A vida de ninguém é perfeita, mas eu acho que com essa flexibilidade eu estou conseguindo tomar decisões que não são fáceis, mas estão sendo satisfatórias de forma geral. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fez seu doutorado sanduíche nos Estados Unidos, que você falou, né? Isso. Uhum. Hoje em dia, há um grande incentivo a justamente que pesquisadores que estão fazendo doutorado no Brasil façam pelo menos um pedaço da sua formação fora, nesse modelo do sanduíche. O que foi para a sua formação, o que representou sair do Brasil e ir para um outro país, no caso dos Estados Unidos? Qual é o impacto disso na sua percepção sobre pesquisa, sobre a psicologia? Como é que você vê essa experiência? Vejo como uma experiência maravilhosa, recomendo fortemente. Acho que a vivência em espaços institucionais diferentes, que podem ser dentro do mesmo país, mas se for num outro país, eu acho que é mais rico, porque tu tem, né, um choque maior, né, em termos de diferenças. Eu acho que é uma experiência bastante válida, e tanto pela vivência de tu
estar em contato com autores. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com o autor que propôs a teoria da adultez emergente, que é essa da transição para a vida adulta que eu falei lá no início. Então, eu trabalhei diretamente com o professor, a gente tinha supervisões, né, e trabalhos de grupos semanais. Os próprios capítulos do doutorado eu li junto com o pessoal do grupo, né, enfim, e tinha retornos, então, né, eu pude também adaptar e ter essa imersão. Foi uma oportunidade muito rica. A oportunidade de lidar também com pessoas de diferentes países, né, porque nos Estados Unidos, na Clark University, é muito comum, né, a gente tinha pessoas de diferentes nacionalidades chineses, franceses, tailandeses, gregos, colombianos, uruguaios, brasileiros, e todos juntos numa atmosfera universitária, que ao mesmo tempo que todo mundo estava trabalhando, né, a gente tinha momentos de lazer, de encontro, de trocas. Então, pessoalmente também foi legal. Então, teve todo esse lado profissional, da oportunidade de trabalhar direto com o professor que propôs a teoria, com o grupo de pesquisa dele, e ao mesmo tempo essa vivência pessoal de trocar e estar em contato com pessoas de diferentes espaços, né, que para mim isso é um valor, né, lidar com a diversidade. Mas em termos, né, de carreira, eu também tive esse impacto, né, de chegar num lugar e ter mais estrutura, né, institucional também, que a gente sabe que no nosso país a gente tem fragilidades em termos de estrutura. Eu admiro muitos pesquisadores brasileiros que a gente, né, literalmente rebola para as coisas darem certo. Eu acho que a gente produz coisas muito boas, mesmo com essas adversidades. Mas imagina, tu chega lá como uma doutoranda e tu tem uma sala e um computador para ti. Isso é algo, né, realmente bastante incomum, né, em espaços institucionais, né, em que eu tive contato no Brasil. Né? Então, isso também é uma coisa que alavanca o trabalho. Tu ter espaço, ter estrutura, que aí tu consegue te focalizar mais ainda. Né? E então tive esse aprendizado, né? Então acho que eu recomendo fortemente, tanto que depois até hoje eu mantenho, né, contato com os meus colegas lá da Clark University. Eu faço parte da Sociedade Internacional de Estudos da Adultez Emergente. Eu vou a cada 2 anos, eu vou no congresso, reencontro, né, as pessoas, né, faço parte de um comitê, né, um topic network que eles chamam da América Latina, né, sobre a adultez emergente na América Latina. Então, sou, digamos, uma co-coordenadora desse tópico, né, e aí foi um contato profissional que se manteve até hoje. Eu saí de lá em 2012 e sigo, né, trabalhando com o pessoal. Bem legal. Então, aproveitando esse tópico, como é que foi o resultado da sua pesquisa de doutorado, já que você estudou a adultez emergente e você vem investigar se esse fenômeno ele se manifesta aqui no nosso país em diferentes contextos e recortes socioeconômicos. Então, como é que é essa coisa? A gente pode aceitar essa teoria ou as teorias que vêm de fora de maneira tranquila e aplicar elas no nosso contexto? O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Sim. Então, a gente percebe que no contexto brasileiro, né, o conceito de adultez emergente proposto pelo Arnett, ele se manifesta de uma forma mais similar ao contexto norte-americano e de outros países industrializados, sobretudo em jovens de classe média alta, né? São jovens que normalmente têm mais suporte institucional familiar e mesmo, né, dentro das instituições educacionais, para poder viver esse momento de transição de uma forma mais gradual. Então, a gente percebeu, né, nos nossos dados, né, indicadores nesse sentido, e um
quanto jovens de nível socioeconômico mais baixo, eles tendem, né, a assumir papéis adultos mais cedo, tá? Como, por exemplo, começar a trabalhar mais cedo, né, ter filhos e, né, morar sozinho ou morar com um companheiro ou companheira. Tá? Ao mesmo tempo, a gente não afirma que é algo que a gente está ainda, né, em processo de exploração, como é uma área recente, né, acho que os estudos ainda estão se desenvolvendo. Eu não digo que não existe a autismo emergente em jovens de nível socioeconômico baixo, ela não existe. O que ocorre é que que estilos de vida juvenis que a gente vê, seja na televisão, seja, né, nas ferramentas tecnológicas de forma geral, eles acabam impactando na forma, né, que os jovens, em geral, se percebem. Então, eu não diria plenamente assim, não existe. Eu acho que existem jovens, né, de nível socioeconômico baixo que acabam tendo a oportunidade de postergar um pouco mais esses papéis adultos, né? Se, por exemplo, a família acaba conseguindo apoiar um pouco mais, se consegue entrar, né, num curso universitário e, né, seguir os seus estudos, acaba começando a trabalhar um pouco mais tarde. Então, mas o que a gente tem que cuidar é não generalizar o conceito. Tá? Então, realmente, para jovens de nível socioeconômico baixo, há mais dificuldades de viver essa adultez emergente tradicional, de postergação de papéis adultos. Mas, por exemplo, daí eu vou explicar um dado que a gente achou, porque foi um estudo quantitativo e qualitativo. Eu sempre trabalho com essas duas estratégias, né, de trabalho. E então, nos dados quantitativos, a gente viu mais esse direcionamento, né, em relação a essas diferenças entre os grupos. E nos dados qualitativos, a gente viu que há uma sutileza. Por exemplo, os jovens de nível socioeconômico baixo, às vezes o que acontece é que eles assumem papéis tradicionais mais cedo, mas depois de um período, né, por exemplo, pagou a sua faculdade, né, ajudou a família financeiramente, coisas nessa linha, ele pode viver um período de mais liberdade e exploração da sua identidade. Só que seria, né, uma adultez emergente tardia, né, que aconteceria um pouco depois. Tá? Mas isso é um dado que a gente teria que explorar, né? Não é? Isso foi algo que apareceu no estudo qualitativo e a gente, né, ainda não teve, né, um momento para poder parar para explorar mais isso. Então, ficou essa questão, né? Será que a gente pode afirmar efetivamente que jovens de nível socioeconômico não vivem de forma alguma adultez emergente? Então, fica uma questão de pesquisa aí. E por falar em pesquisa, como é que estão suas pesquisas hoje? Como é que está seu grupo? O que você está fazendo? Com o que é que você está trabalhando? Tá. Então, eu estou trabalhando com 3 temas. Então, sigo na temática da adultez emergente. Né? A gente está até trabalhando em alguns dados sobre o que é ser adulto, né? Que a gente tem em torno de 300, 400 respostas de jovens para uma frase curta, assim, né? Sobre o que é ser adulto para eles. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Então, a gente segue explorando essa questão. O que é ser adulto? Como isso se manifesta no contexto brasileiro? Então, essa necessidade de pensar, né, a adultez emergente de forma crítica no nosso país. Seguimos, né, como um trabalho importante do nosso grupo. A gente tem, eu vou comentar, já que a gente está falando da adultez emergente, a gente lançou um livro em 2018 que tem pesquisadores de diferentes instituições brasileiras, alguns internacionais, que contribuíram com capítulos sobre a adultez emergente no Brasil. Então, a gente tem vários tópicos. Então, esse é uma referência, né, interessante também quem quiser conhecer um pouco mais, né, a área.
Além disso, né, a outra pesquisa que a gente está fazendo é um trabalho dentro da área, né, de aconselhamento, orientação, né, profissional de carreira, que é uma colaboração que eu comecei com o professor Richard Young, que trabalha com a teoria da ação contextual, né, que é uma perspectiva construtivista, processual, de trabalhar, né, a construção de projetos de vida e profissionais de jovens. Então, a gente tem um método, né, sobretudo qualitativo, que a gente segue, né, os jovens por um tempo, né, um acompanhamento longitudinal, que a gente vai trabalhar com os jovens os seus projetos. Então, a gente começou essa pesquisa ali na UFBA, é o primeiro grupo no Brasil que está trabalhando com essa técnica, teoria e técnica da ação contextual, e a gente começou em 2017 com um piloto, 2018, 2019 coletamos, né, já dados com jovens universitários e não universitários. Então, a gente está trabalhando, né, nesses dados, e a ideia é uma pesquisa e intervenção. Então, a gente também faz como extensão ali na UFBA, né, porque a gente presta um serviço também para jovens e suas famílias em termos, né, da construção dos seus projetos profissionais de vida. Então, a gente vai continuar esse ano. Até agora, a gente está fazendo um formato virtual nesse período de pandemia, uma tentativa de fazer uma adaptação. Não é bem a pesquisa e intervenção. Depois eu vou divulgar aí para vocês também nas redes, né, o que a gente está gravando alguns depoimentos dos jovens falando sobre seus projetos em tempos de transformação. Então, é tudo conectado a esse projeto. E aí, só uma coisa interessante, né, que a gente está falando das questões internacionais, essa minha colaboração com o professor Richard Young surgiu num congresso. Eu conheci ele num congresso, e lá da adultez emergente. Então, isso mostra como os contatos internacionais e manter isso é interessante, porque de um contato dele, né, num congresso, que ele foi ver o pôster que eu e o meu aluno a gente estava apresentando, surgiu uma parceria de pesquisa, né, que agora já tem quase 4 anos. E o terceiro projeto a gente está trabalhando com uma perspectiva desenvolvimental que se chama Desenvolvimento Juvenil Positivo, que ela foi proposta pelo Lerner nos Estados Unidos, e existe um grupo de pesquisadores de diferentes países, né, tentando trabalhar e avaliar, né, a proposição dessa perspectiva de desenvolvimento juvenil positivo, que não é psicologia positiva, viu? Não é a mesma coisa. É importante dizer porque parece que é, mas não é, né? Várias pessoas acham Eu mesmo estava achando que era uma não é. Na verdade, o Lerner se baseia na abordagem bioecológica do desenvolvimento humano, que é algo que eu trabalho já também lá no grupo da Silvia, né? E entre outras teorias que ele quer compreender o quanto aspectos contextuais, né, a relação com a família, a relação com a comunidade, o entorno, né, dos jovens tem impacto nos 5 Cs que ele chama, né, que tem a ver com uma série de pontos, que agora eu não vou lembrar de todos eles, mas, por exemplo, tem confiança nos 5 Cs, entre outros, vai trabalhar a questão da autoestima, da autoeficácia, da disponibilidade para interagir com a comunidade, o quanto os contextos dos jovens podem gerar resultados desenvolvimentais positivos. Então, é todo um corpo aí de pesquisas, tem todo um survey aí que a gente traduziu, e eu estou com um mestrando que está trabalhando com isso. Está sendo um trabalho bem interessante e que a gente está tendo que adaptar também, né, agora diante da quarentena, né? Estamos tendo que adaptar, provavelmente a gente ia fazer com adolescentes agora, eu acho que a gente vai acabar indo para o formato virtual com jovens adultos, que aí a gente consegue fazer a survey à distância, né? Então são essas as 3 pesquisas com as quais eu estou trabalhando no momento.
Legal. Essa segunda pesquisa faz parte do que a gente estava falando um pouco mais cedo da Liga Acadêmica de Orientação Profissional, que você coordena essa atividade, não é isso? Exatamente. Essa pesquisa tá bem focada no meu grupo, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com a Liga, a gente passou a integrar e dialogar, né, juntos, né? Tanto o grupo de pesquisa quanto a Liga. E a Liga, qual é a característica dela? Está andando em que direção? Que ela é nova, uma atividade que está começando agora, não é isso? É bem nova, exatamente. Então, a Liga, a gente está no ponto, né, de estudos e definição, né, de uma característica central em termos das ações que a gente vai fazer. Uma das ações que a gente tem organizadas é o que eles chamam de maratonas de orientação profissional, que é uma proposta de trabalhar com, sobretudo, não precisa ser só estudantes de ensino médio, mas a gente está focado nisso, né? Estudantes de ensino médio de escolas públicas, que é uma maratona de um dia, né? E que tu vai trabalhar aspectos, né, relacionados à orientação profissional. E o interessante da maratona é que ela pode atingir um grupo maior, né? Porque esse trabalho que eu tenho feito da ação contextual, que eu comentei, de acompanhar os projetos de vida, é um trabalho que a gente não consegue atingir um número muito grande de pessoas. A gente vai atingindo aos poucos, né? Vai atingindo por semestre 12 pessoas, 16 pessoas, né? Já a maratona é um formato que permite atingir um grupo maior, por isso que a Liga está querendo ir por essa via de trabalhar com as maratonas, mas ainda tem, né, um espírito, né, mais construtivista, processual, até porque a gente está trocando muito com o pessoal do NAI e SOP lá do Rio Grande do Sul, que tu deve conhecer o Marco Teixeira, né, e o pessoal de lá. Que eles têm essas maratonas, né? Então, a gente, por exemplo, uma das atividades da Liga foi estar sendo trocar com espaços de orientação profissional que já existam nas universidades, porque a ideia é que a gente possa, aos poucos, amadurecer isso na UFBA e, quem sabe, poder criar um espaço, né, de orientação e apoio aos universitários. Então, eu estou com essa ação da teoria da ação contextual, lá do Richard Young, e a gente está com as maratonas, com alternativas, né? Por aí a gente vai seguir. Bem legal. Seu grupo de pesquisa tem nome? Tem. É recente, a gente, né? Eu fiquei bastante tempo martelando o nome. O nome é LAPROA, que é Laboratório de Estudos sobre Processos Psicossociais da Adolescência, da Adultez Emergente e da Adultez. E proa, porque a proa é a parte dianteira do barco, né? Então, eu tinha esse desejo de ter um nome de grupo que também significasse, né? Que fosse uma palavra. E a proa tem essa questão para onde, né, o barco vai, para onde a gente direciona o barco ou para onde o barco se direciona, que às vezes a gente escolhe, às vezes a gente não escolhe, às vezes a gente está no mar, né, cheio de tempestades, às vezes a gente está no mar calmo. Então as trajetórias, né, do barco e a direção da proa vão variar muito, né, a partir do nosso contexto. E também das nossas escolhas, né? Quando a gente tem condições, tem a oportunidade de escolher. Então, foi por isso que a gente optou pelo nome La Proa. Não é um bar mexicano, viu? Parece às vezes, né? Eu digo, não é um bar mexicano. Né? Tá bom. Luciana, mais alguma coisa que você queira dizer, destacar, que a gente não tenha conversado sobre sua carreira, sua trajetória, sobre suas pesquisas que você considera importante ou significativo? Eu acho que eu gostaria mais de ficar disponível, né? E dizer que o nosso grupo também está aberto, né, para receber pessoas que têm interesse de pesquisar a juventude, transição para a vida adulta, inserção laboral. A gente trabalha, então, com métodos quantitativos e qualitativos, também temos
né, a característica, e então é isso, né? A gente está disponível para tirar dúvidas e também para quem tiver interesse em participar dessas intervenções que a gente tem feito, a gente estamos aí e aos poucos a gente também está criando perfis nas redes sociais para se divulgar um pouquinho mais. Massa. Legal. Então vamos terminando por aqui. Minha gente, lembrando, hoje nós recebemos a professora Luciana Dutra Tomé, daqui do nosso programa de psicologia. O áudio dessa nossa conversa estará disponível no nosso canal do Spotify, do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia, e o vídeo no nosso canal do YouTube. Então, Luciana, mais uma vez agradecer a você pela sua presença e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. E agradecer a você que está ouvindo, você que está vendo esse vídeo, pelo seu tempo e pelo seu interesse em nossa agente aqui do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia. Minha gente, meu nome é Adriano Peixoto, sou professor aqui do programa, um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Até mais. Luciana, tchau, tchau. Até logo. Obrigado.